E aí, darlings, tudo bom? Tô aqui pra gente fazer o nosso plantão Mariah Carey dessa semana, falando sobre o Daydream 30 anos que veio aí, né, meninos? Vocês acreditam? Porque quando ela postou, né, falando que jamais poderia se esquecer do Daydream, eu não pensei que ela voltaria assim tão rápido pra anunciar ainda em julho, colocar pra venda já em julho, a edição de 30 anos desse álbum. Então vamos lá. Lá no primeiro plantão, eu dei alguns palpites e vocês também palpitaram o que poderia ser essa comemoração. E no fim das contas veio no mesmo padrão que a gente já suspeitava, né? O álbum original, alguns remixes, algumas b-sides, algumas versões ao vivo. E nos comentários daquele plantão, muitos de vocês falaram sobre o show no Tokyo Dome, que faz parte da turnê do Daydream, né? A turnê começou por lá. Só que esse show na íntegra já está disponível tanto no streaming quanto nas versões em vinil do The Rarities. Mas vocês acertaram, viu, darlings? Eu falei: "Ah, acho que ela não vai colocar nada disso não", mas vocês falaram: "Ela vai colocar sim", e vocês estavam certos e eu equivocado. Ela não colocou tudo, mas ela colocou algumas faixas ali da turnê do Daydream em Tóquio, mas o que mais me pegou de surpresa foi ela colocar faixas da turnê gravadas em Roterdã, na Holanda. Esse show específico na Holanda faz parte da memória coletiva de todos nós, porque nele a Mariah entregou gogó, viu? Ela entregou vocais assim monstruosos, ela estava belíssima e eu acho que foi assim um mimo, assim, né, no nosso coração, Mariah e a sua equipe, mostrarem que elas estão atentas ao que nós gostamos. Claro que ela resgatou também aquele show inesquecível no Madison Square Garden, que não fez parte da turnê, mas foi um show especial de lançamento do Daydream ainda em 95. Mas incluir esse show de Roterdã, pra mim foi, assim, uma surpresa mesmo. Eu não esperava que ela, eh, trouxesse essas faixas, que ela lembrasse desse show. Achei que estaria esquecido ali em algum HD, em alguma gaveta da Dona Mariah e que passaria batido. Da mesma forma que eu achei, assim, muito carinhoso da parte dela incluir versões a capelas. E vocês bem que falaram nos comentários, viu? Muitos de vocês falaram assim: "Ela tem que incluir a capela, ela tem que incluir a capela". E agora temos, e não estamos falando de qualquer uma não, porque escolher Long Ago, Match Away e Underneath the Stars para entrar nessas versões a capela, pra mim, é a prova de que tanto Mariah quanto a equipe dela estão cronicamente online, seja em grupos, em fóruns, em conversas de fãs, provando que eles estão vendo o que a gente quer. Eles sabem que essas faixas são favoritas nossas e que a gente implora para Mariah que ela cante ao vivo pelo menos mais uma vez durante a sua carreira. E pesquisaram tanto, tanto, tanto que os Lambs queriam, que eles incluíram 2 demos, né, na verdade 2 faixas que são, momentos da composição de Melt Away e de I Am Free. E a própria Mariah disse no Instagram dela que ela foi convencida a incluir. Mas essas faixas são muito favoritas, principalmente I Am Free, é uma faixa que todo mundo fala do Daydream, todo mundo que é fã de Mariah fala dessa faixa, assim, ela é unanimidade. E incluir essa faixa num processo de composição é pra gente, assim, um vislumbre, né, da genialidade de Mariah, dos produtores, de todo mundo que trabalhava ali com ela durante a gravação desse álbum. E lembra que a gente falou também da capa, que a gente falou que ela embaçou a foto e que era provavelmente essa foto aqui, né, do photoshoot do Daydream? A gente quase que acertou. É basicamente a mesma pose, só que é uma outtake, né, muda ali alguns centímetros, muda ali alguma coisinha na pose, mas é praticamente a mesma. Então, assim, naquele plantão, tanto os meus quanto os seus, os nossos palpites foram muito certeiros, viu, dona Mariah? Você devia assistir esse canal. Já dos descartes, né, do álbum original, que não fizeram o corte do Daydream, tá a faixa One Night, que já havia sido lançada no The Rarities, e Sleeping Away, que também tá no The Rarities, mas que originalmente ela tá no single de Always Be My Baby. E falando de Always Be My Baby, que tem aquele remix clássico com a Da Brat, assim como Fantasy tem o remix com o ODB,
elas, claro, fazem o corte, né, elas estão aqui na edição especial, assim como o Chuck's Remix de One Sweet Day, que já era parte dos maxi singles dessa música, e me surpreendeu ela escolher 2 remixes de Underneath the Stars, além de colocar a versão em espanhol de Open Arms, que é a faixa El Amor que Soñé. E aí, faltaram faixas? Sempre vai faltar, sempre vai ter uma que a gente gostaria que tivesse entrado, uma versão, um descarte ou alguma coisinha assim. Por exemplo, eu gostaria que tivesse entrado também a versão a capela de One Sweet Day, que já estava, né, nos singles da época e que depois a Mariah resgatou naquela era ai gente, como é que fala? Naquela era comemorativa dela, né, do MC30. E assim como na edição de aniversário do Butterfly, a gente teve uma regravação de The Roof com a Brandy, eu gostaria muito que na regravação de Daydream, a faixa Forever fosse regravada com um feat que pra mim teria que ser a Ariana Grande. Mas isso aí já é fanfic da minha cabeça, tá? É coisa que eu imagino. Mas aí eu fico me perguntando, será que colocaram menos coisas pra não encarecer o produto final? Acho que não. Porque, assim, o especial do Butterfly é carérrimo. Versões, assim, numeradas, existem pouquíssimas versões de aniversário dessa edição. Eu quero isso mais do que tudo, mas hoje em dia tudo custa 4, 5, 6 mil reais, então é impossível e a versão comemorativa do The Emancipation é gigantesca também e poderia colocar muitas coisas na versão do Daydream, mas acabaram escolhendo, pulverizar em edições. Acompanha aqui comigo. O vinil, por exemplo, que ainda vai ser lançado em outubro, ele tem 3 discos. No disco um, tanto o lado A quanto o lado B, traz o álbum original com as 12 faixas. O disco 2, que é o lado C e lado D, traz remixes e b-sides. E o disco D, os lados E e F, trazem 11 faixas gravadas lá no Madison Square Garden, naquele especial. Então é esse show praticamente na íntegra, com todas as músicas que ela tocou naquela noite, sejam elas do Daydream ou não. E essas faixas não estão presentes na versão de streaming. No streaming a gente tem apenas Fantasy e One Sweet Day, se eu não me engano, mas todas as outras são exclusivas desse vinil. Ou seja, o vinil não traz as acapelas, não traz as demos e não traz as versões ao vivo gravadas em Roterdã ou Tóquio. Já o CD é duplo. O CD1 é o álbum Daydream com as 12 faixas e o CD2 traz mais 16 faixas, com as ao vivo, remixes, b-sides, mas não traz as acapelas e não traz as demos. Já a fita cassete é a coisa mais fofa do mundo, só que ela também ali é uma fitinha única, então ela só traz o álbum original. A versão do streaming é a única que traz todas as acapelas e todas as demos, além de faixas ao vivo, b-sides e etc, etc. E especialmente na Amazon Music existe um track by track, né, um faixa a faixa, com a própria Mariah falando sobre todas as faixas do álbum original. Então ela faz alguns comentários, fala um pouquinho do processo de criação, o que ela gosta nessas faixas, e isso está exclusivo na Amazon Music. E o álbum de rock, ele realmente não veio. E eu acredito que Mariah vai esperar o momento certo para lançar ele de forma isolada. E eu acho que seria o máximo se ela acabasse lançando esse álbum na época do Halloween, e eu acho que vai ficar assim lá para o ano que vem. Mas e o Glitter? Será que ele vem ainda esse ano? Eu espero muito que sim, porque nesse ano ele vai fazer 25 anos. E Mariah tá trabalhando nessa edição desde o começo do ano. Então acho que a qualquer momento ela pode dar a louca e falar: Tá aqui", entendeu? E agora é com vocês, darlings. Me fala o que que você achou dessa edição, né, desse relançamento. Esse vídeo aqui não é um álbum react, não é um álbum review. Alguns de vocês ficam pedindo react, mas eu não faço react porque, eu não vou conseguir ser natural, porque eu sei que eu vou estar sendo gravado e eu não sou muito testemunha de reacts, assim, eu acho que grande parte das pessoas que fazem, elas exageram a reação e tudo mais. Eu sou bem parado enquanto eu escuto as coisas, assim, mas eu vou trazer depois um especial sobre o Daydream, que vai fazer parte lá da nossa série de discografia da Mariah, porque a gente já passou por vários, né, mas todos esses álbuns comemorativos vão ser comentados também. Então eu vou guardar para um vídeo especial,
onde a gente vai rever esse álbum aí. Então é isso, comentem aí o que vocês acham, e a gente continua aqui atentos no nosso plantão Mariah, hein. Até mais.